Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui para a segunda etapa dessa nossa aula, né, em que nós estamos enfrentando o Código de Trânsito Brasileiro, nos aspectos criminais do Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, antes do intervalo, eu estava falando do principal crime do Código de Trânsito, que é o homicídio culposo de trânsito, e estava lembrando de que o legislador criou uma tipologia diferenciada, pacificando o entendimento sobre o fato da pessoa estar embriagada no momento que comete um acidente e mata alguém no trânsito. Antigamente, a jurisprudência se inclinava a dizer que isso era homicídio doloso por dolo eventual. Hoje, não há mais esse posicionamento, porque a lei é clara ao dizer que se trata, sim, de homicídio culposo, mas é um homicídio culposo qualificado, com pena bem maior, né? E bem interessante, porque geralmente no Brasil, os crimes culposos tendem a ter uma pena bem menor, bem reduzida, só que nesse caso a pena foi bastante rigorosa. Acompanhe. Então vejam só. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, então as penas serão de reclusão, não detenção, né? Reclusão, de 5 a 8 anos. Olha, para um crime culposo, se trata de uma pena expressiva, hein? De 5 a 8 anos. E suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, né? Bom, alguém pode dizer, professor, então, nessas questões de trânsito, não há de se falar mais em homicídio culposo por dolo eventual? No que diz respeito ao álcool, né, a pessoa que ingeriu álcool ou drogas, aí realmente não há mais o que se dizer, porque nós temos efetivamente aqui, né, essa questão pacificada pelo legislador. Todavia, prestem atenção, ainda há julgados no sentido de que se o sujeito ele está em altíssima velocidade, totalmente incompatível ali, e acaba causando um acidente de trânsito, isso, matando alguém, pode ser considerado homicídio doloso, e a pessoa pode responder pelo tribunal do júri. Repito, não mais pela utilização de álcool ou drogas, né? Mas sim pela alta velocidade empreendida, nós podemos ter alguma situação ali bastante importante. Tá certo? Então, fica também essa questão. Na sequência, né, então os crimes estão a partir do artigo 302, no artigo 303 nós vamos ter a lesão culposa. Dá uma olhadinha. Então, artigo 303, lesão corporal culposa. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Aqui a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Lembra que eu disse no começo aqui do nosso encontro que era GCRIM, né? É GCRIM? Sim, é GCRIM, né? Essa pena de até 2 anos, mas em alguns casos que eu mencionei do artigo 291, não se aplicaria as regras do GCRIM, né? Tome cuidado com isso. Além dessa pena de 6 meses a 2 anos, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Bom, tal qual eu disse para vocês sobre o homicídio culposo, também estou dizendo sobre a lesão culposa, porque a lesão culposa também está prevista no Código Penal, no artigo 129, né? Mas aqui é uma lesão culposa de trânsito, o crime mais popular aqui do Código de Trânsito, porque, como eu disse, né, não se avalia o nível, né, da lesão. Qualquer tipo de lesão que se sofreu culposa, e essa lesão pode ser leve, grave, gravíssima, mas é uma lesão considerada culposa,
quando o sujeito está com uma atitude imprudente, negligente, imperita, então é uma lesão culposa de trânsito, né? Então entra aqui e é GCRIM, por isso muito popular. Bateu o carro, né? Não estava prestando atenção, foi imprudente, né? Machucou alguém, e aí é que eu digo, não importa a extensão da lesão, machucou alguém, é lesão culposa e culposa de trânsito e, portanto, temos aí essas questões relativas, né, a aumento de pena, tá? Essas questões relativas ao homicídio culposo de trânsito que prevalece sobre o homicídio culposo, sobre a lesão culposa de trânsito que prevalece sobre a lesão culposa do Código Penal. Uma observação, dá uma olhadinha. Então, aumenta-se a pena de 1/3 até metade se ocorrer qualquer das hipóteses de aumento do homicídio culposo também. Aquilo que nós falamos, né, em termos de praticar o crime sem a habilitação, de dirigir veículo, né, transporte de passageiros e outras situações também tem o aumento. E, olha só, também essa questão de dirigir embriagado foi previsto aqui. O legislador também trouxe uma mudança, né? A pena privativa de liberdade será, né, de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, se o crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, aqui neste ponto, pessoal, é muito importante perceber. Aqui neste ponto, a extensão da lesão é importante. Porque eu disse, na lesão culposa de trânsito, não importa a extensão da lesão. Qualquer lesão é lesão culposa, está inserido no 303. Mas se o sujeito estava sob a influência de álcool ou drogas, e a lesão foi leve, por exemplo, não entra nessa pena de 2 a 5 anos. Mas se a lesão for grave ou gravíssima, entra. Então, há de se ter essa extensão que somente a perícia, né, poderá constatar a extensão da lesão. Mas, de qualquer forma, também uma questão de homicídio culposo, lesão culposa majorada ou qualificada, como queira. Aquela observação que eu falei no início da aula, eu coloquei aqui também, dá uma olhadinha. Olha, para a lesão corporal culposa de trânsito, há uma regra especial no tocante à aplicação dos dispositivos da Lei 9.099, dizendo que os artigos 74, 76 e 88 da lei não poderão ser aplicados na lesão culposa de trânsito, devendo a autoridade providenciar a abertura de inquérito policial quando o agente estiver. Então, olha só, não aplica o GCRIM, né? Não aplica o GCRIM. Se ele está sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, se ele estiver participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, e se ele estava transitando em velocidade máxima superior para a via em 50 km por hora, né? Então, imagine que a via tem velocidade máxima de 50 por hora, ele está a mais de 100. Então, ele está numa velocidade superior a 50 km por hora da máxima permitida. Por isso, não se aplica o GCRIM, né? Diversas regrinhas aí para a lesão culposa de trânsito. Então, falamos do homicídio culposo, falamos também da lesão culposa de trânsito. Bastante importante essas regras, né? Na sequência, nós temos no artigo 304 um outro crime que tem paralelo no Código Penal, né? Se trata da omissão de socorro, mas uma omissão de socorro de trânsito. Dá uma olhadinha. Então, artigo 304, omissão de socorro. Deixar o condutor do veículo
na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Aí, né, as penas serão de detenção de 6 meses a 1 ano, portanto, G-crime, tá, pessoal? Ou multa, quer dizer, ele nem vai preso, né? Nem vai preso, porque aqui a multa se torna vicariante, se torna alternativa, né? Se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Uma observação que colocamos aqui incide nas penas previstas neste artigo. O condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Essa observação é muito valiosa, principalmente no que diz respeito a concursos públicos, já vi cair isso diversas vezes. Então vamos lá. Bom, o Código Penal trata de omissão de socorro. Um dos maiores exemplos de crimes omissivos ou omissivos próprios que nós temos, artigo 135 do Código Penal. Só que o Código de Trânsito também trouxe a omissão de socorro. Novamente, conflito aparente de normas, né, que é resolvido pela especialidade. Vai prevalecer. Se a omissão foi no trânsito, vai prevalecer a omissão no trânsito, com as penas aqui que são mais rigorosas do que no Código Penal, como é uma tendência, né, que os crimes de trânsito tenham penas mais rigorosas. Muito bem. A omissão de socorro, ela se caracteriza quando a pessoa a pessoa se omite e ela tinha condições de socorrer, porque muitas vezes, eu já vi isso na prática, inclusive, né, o sujeito acaba derrubando, por exemplo, um motociclista, e ali se forma um grupo de motociclistas bastante grande, ameaça o sujeito de ser agredido, então não tem como socorrer. Ele precisa se ausentar dali, então não daria a omissão de socorro, né? Então sempre a omissão de socorro quando ele puder socorrer sem que ele tenha ali esse risco pessoal, né? Agora é interessante essa observação, né, que a lei, na verdade, trata de que a omissão são desculpas que vão sendo dadas ao longo do tempo, né, desculpas que acabam não colando, né? Por exemplo, eu não socorri porque terceiros socorreram. Veja, a omissão de socorro, ela pode servir a terceiros. Você não precisa o socorro, não a omissão. O socorro pode servir a terceiros. Você não precisa socorrer com as próprias mãos. Aliás, dizem os entendidos que num caso de acidente, você nem deve pôr a mão no acidentado, mas chamar quem de direito, né? O resgate, pessoas que são próprias para isso. Então você tem como interferir. Agora, de qualquer maneira, não há como, né, discutir essa questão do socorro impondo para terceiros isso. Segundo, a pessoa teve morte instantânea, né? Por isso que eu não socorri, ela teve morte instantânea. Não, peraí, como é que você sabe que teve morte instantânea? Me parece difícil constatar a morte instantânea ali, né? Porque a pessoa não está respirando, ela não tem batimentos, ela morreu. Não é bem assim, né? Os sinais tanatológicos muitas vezes demoram a acontecer. Então me parece que, salvo questões assim trágicas, né, com desmembramento de corpo, né, ou outras situações absolutamente trágicas, que a gente vai verificar a morte instantânea e não teria essa omissão de socorro. Mas, de resto, né, se a pessoa está com uma aparência de morte, mas ela tem condições de estar viva, tem que socorrer. E outra também, se a lesão foi leve. A lesão foi leve, não foi nada, tá, então não vou socorrer. Porque às vezes a lesão é leve aparentemente, mas internamente pode ter ali muitos problemas, então o legislador estimula as pessoas com isso a socorrerem. Lembrando, como falamos no bloco anterior, que se o sujeito socorrer,
ele não será preso em flagrante, é um caso de não prisão em flagrante, né? Artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos para o nosso segundo intervalo e na volta vamos continuar falando dos crimes aqui do Código de Trânsito. Intervalinho, a gente já retorna.